noite, querida e amada igreja. Nós, nesta noite, estamos num modelo um tanto diferente e ainda assim sendo um modelo um tanto diferente, é um momento para aprendizado da palavra, para dedicação ao Senhor, é um momento para crescimento espiritual. E nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, graças eu te dou, ó Pai, por toda a dádiva que o Senhor tem concedido a nós, graças eu te dou por toda a direção e por todo o cuidado. E a ti eu rogo, ó Pai, nesse instante, enquanto estarei instruindo o teu povo com tua palavra, que possam receber a tua instrução com o agir do Espírito Santo em seus corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos estudar nesta noite sobre as marcas de uma igreja saudável. Veja, nós estudamos bastante sobre igreja saudável, sobre saúde da igreja e como se obtém saúde da igreja ou como se obtém uma igreja saudável no ano passado, em 2019. E é importante sempre voltarmos a este texto. Sempre é importante, de tempos em tempos, nos lembrarmos daquilo que produz uma igreja saudável ou daquilo que é marcado, que é uma característica de uma igreja saudável. Então nós vamos a Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Nós lemos esse texto várias vezes ano passado. Estudos foram dados nele algumas vezes e sempre é importante voltarmos a ele. Ele nos alerta sobre aquilo que é marcante em uma igreja saudável. Diz assim o texto, Atos capítulo 2, do versículos 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o bem entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a partir desse texto, nós temos basicamente três marcas de uma igreja saudável. Três marcas de uma igreja saudável para a nossa lembrança, para o nosso crescimento, para a nossa educação espiritual, para a compreensão de como as coisas podem mudar na nossa igreja. Primeira marca, perseverança no que é essencial. A primeira marca é a perseverança no que é essencial, versículos 42 e 43, e perseveravam. A ideia é que eles faziam isso continuamente, então era algo que passou a fazer parte da vida deles. Perseverança, ela é uma marca incontestável da ação do Espírito no coração do cristão. É a ação do Espírito lhe movendo a apegar-se cada vez mais aos meios de graça, a apegar-se cada vez mais às virtudes de Cristo, ao caráter de Cristo. No caso do texto, são esses elementos essenciais que nós chamamos de essenciais. Então, veja, esta obra do Espírito em instruir ou levar ou empurrar o cristão à perseverança naquilo que produz santificação. Quer dizer, aquilo que produz nele um processo pelo qual é moldado a imagem de Cristo. Por isso perseveravam no que é essencial, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. São meios de graça pelos quais o Espírito impera a santificação em nossos corações.
E assim o texto diz, então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é aquilo pelo qual Cristo concedeu aos apóstolos, mediante revelação e iluminação pelo Espírito, daquilo que ele mesmo ensinou e daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. É o testemunho apostólico pelo qual fundamenta-se a igreja. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2 que a igreja está fundamentada sobre os profetas e sobre os apóstolos, e Cristo Jesus é a pedra angular. Então é o testemunho apostólico, a doutrina dos apóstolos é pegar o Antigo Testamento e passá-lo pelo filtro que é Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, Cristo Jesus é a revelação última de Deus, ele é a interpretação de toda a Escritura. A doutrina dos apóstolos compreende a vida e a obra de Cristo dentro do propósito maior das Escrituras, dentro do propósito divino com a sua revelação, com as Escrituras, que é criação, que é da redenção. Cristo Jesus está no centro disso tudo, e Ele mesmo é a interpretação de toda a Escritura, porque Ele é o centro da Escritura, o centro da revelação de Deus, a última palavra de Deus, a coisa mais importante que Deus tem a dizer ao ser humano é Jesus Cristo. Ele revela a Deus em plenitude, e Ele revela-nos quem somos em plenitude, conhecendo a Cristo, e a sua obra do Evangelho mostra quem somos de verdade e o quanto precisamos dele. A doutrina dos apóstolos é, em resumo, Cristo Jesus, mas ela compreende esse entender da totalidade da revelação de Deus, que tem como centro Cristo Jesus. A doutrina dos apóstolos é Pedro pregando em Joel e dizendo que isso se cumpriu em Cristo. É Pedro pregando no Antigo Testamento dizendo que isso se cumpriu em Cristo. É Paulo e Pedro e todo o Novo Testamento citando textos continuamente do Antigo Testamento para mostrar que isto se cumpriu em Cristo. A doutrina dos apóstolos é Cristo dizendo que em Lucas 24, que o Antigo Testamento todo ele dava testemunho dele, de Jesus. O Antigo Testamento dá testemunho antes de tudo sobre Jesus. E a doutrina dos apóstolos é os apóstolos testemunhando aquilo que aprenderam de Cristo, que viram no Antigo Testamento, aprenderam no Antigo Testamento, que pela iluminação do Espírito que dá testemunho de Cristo, conforme João 16, pelo testemunho, o Espírito dá testemunho de Cristo, ele vem glorificar a Cristo, ele vem falar de Cristo, então nasce o testemunho apostólico, a doutrina dos apóstolos, o Evangelho. Esta é a doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam na comunhão. A doutrina dos apóstolos vai nos falar sobre o Evangelho que nos reconcilia com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, ele nos reconcilia com o próximo. E assim a igreja, a comunhão dos santos, ela manifesta nesse contexto, a beleza do Evangelho. Ela é o Evangelho de forma visível. Ele é o Evangelho da graça sendo manifestado em uma pintura. A comunhão é isso. E assim, a igreja ela não é um clube. Ela não é unida por interesses materiais. Ela não é unida por interesses românticos, ela não é unida por placa, ela não é unida por cultura, ela é unida pelo sangue de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, é a comunhão dos santos, é a comunhão em Cristo e com Cristo. Então fazemos parte do seu corpo, ele nos une pelo seu Espírito. Brigas não fazem parte do corpo de Cristo, elas precisam ser lançadas fora. Elas precisam ser abandonadas. Todo caráter que manifesta orgulho e idolatria do eu e que criam problemas de relacionamentos pessoais precisam ser lançados fora. E o que se coloca no lugar é o caráter de Cristo. A comunhão da igreja é uma bênção da qual não pode ser abandonada.
ela precisa ser preservada e ela precisa ser perseverada. Como falta perseverança na comunhão, como falta compreensão da importância da igreja, a casa de Deus, o baluarte da verdade, coluna e baluarte da verdade. Como falta a compreensão de que esta comunhão dos santos existe para manifestar que Cristo foi enviado por Deus. João capítulo 17. Então nós precisamos entender isso. Quem destruir o corpo, Deus o destruirá. Mas também a perseverança no partir do pão e aquilo que se refere à ceia do Senhor. Este é um dos meios pelos quais o Espírito Santo fortalece o corpo de Cristo e o santifica, o enche de vida. Deus nos chama para participarmos de sua mesa e dele nos alimentarmos. Veja que maravilha, que grande graça é esta. Deus mesmo chama pecadores para comerem em sua mesa, e nesta mesa o que se come é Ele mesmo. Ele se serve em sua mesa, é o seu corpo que nos fortalece, é o sangue de Cristo que nos purifica. Então, essa é a mesma aliança do Antigo Testamento, porém com moldes um tanto diferentes. É a nova aliança no sentido de que ela foi reestruturada. Ela não foi apagada a anterior, ela só foi reestruturada. Ela só ganhou um molde novo. E assim a ceia nos lembra que tudo que temos, somos e ainda teremos é por causa de Cristo, sua morte e ressurreição. Ela nos lembra isso. Ela serve para nos lembrar isso. Não apenas para nos lembrar, Cristo se faz presente de forma real, espiritual, para trazer benefício aos nossos corações. Então é necessário perseverar na ceia do Senhor. Veja, são muitos os cristãos que não mais se importam em participarem da ceia do Senhor e acham que isso não tem valor algum. Mas tem, meu querido, tem. Também perseveravam na oração. Às vezes, perseverar em oração não é algo muito fácil, mas se torna mais difícil se você orar sem entender o que é oração. Pensem nos apóstolos, eles foram ensinados a orar por Jesus. E por muitas vezes viram Jesus orando. Então a Bíblia nos chama a orar por meio do Espírito, então precisamos estar conectados a Ele, de tal forma que nossa oração seja repleta de palavras que fluem de um coração controlado pelo Espírito. Por isso a oração é um meio pelo qual também somos santificados. Ela é também um meio de graça, porque a oração é comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai mediada pelo Espírito e mediado por Cristo. No caso, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo vive para interceder por nós. Nós oramos em nome de Cristo, por causa de Cristo. Ele nos liga a Deus e o Espírito leva essa oração a Deus. Ele traduz as nossas palavras a Deus. Às vezes oramos muito e não vemos nada acontecer, e muitas das vezes é porque, como o Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, em Tiago capítulo 3, versículo 2 ou 1, se não me engano. E o ponto é este, meu querido. O ponto é este. Nós utilizamos muito mal a oração. Nós agimos de forma pagã com a oração. Nós revelamos paganismo na maioria de nossas orações, na maioria de nossos desejos que sobem a Deus como oração. Porque a gente perde esse aspecto da comunhão pessoal com Deus e do benefício que a própria oração traz a nós quando é feita da forma correta. Também perseveravam no temor. Perseveravam em coisas essenciais. Em cada alma, versículo 43, havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor! Se havia temor no coração deles, então tinham noção de quem Deus era e do que era a igreja. Você não brinca com a igreja, não brinca com Deus, não brinca de ser membro de igreja, não brinca de membresia de igreja. Não existe isso. O irmão está matriculado na escola dominical, ou nem sequer está mais matriculado na escola dominical, mas está com um rol de membros e ele brinca de ser membro de igreja. Isso não existe na igreja de Cristo. É falta de temor do Senhor, falta de compreensão do que é a igreja. Então, dentro desse aspecto, fazer parte da igreja pode não ser uma coisa boa, ok?
Porque esta é a igreja do Senhor. E não temer ao Senhor é brincar com a noiva de Cristo. É brincar com a noiva de Cristo. Querido, querido, não brinque com a noiva de Cristo. Não queira ser aquele que irá sujar o véu da noiva de Cristo. Não queira ser aquele. Então, a primeira evidência de uma igreja saudável é a perseverança no que é essencial. A segunda evidência é fé viva e operosa. Diz o texto: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, crer e se converter trazia uma mudança incontestável na vida das pessoas. Então, é fé viva e operosa. A mesma fé em Cristo os unia de forma tremenda, a ponto deles se importarem mais com a vida do próximo do que com as suas próprias vidas. Fé viva e operosa. Este era um período de avivamento, e está claro como o avivamento tomava o coração dos crentes, mexiam com suas convicções, faziam serem desapegados dos materiais, dos bens materiais, tornavam-os servos uns dos outros. Amavam uns aos outros, cuidavam uns dos outros. Isso é a ação do Espírito. Isso é o reino de Deus sendo instaurado nos corações. Isto é amor ao próximo. Então o versículo 45 diz que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso não é um tipo de socialismo bíblico. Não existe uma imposição institucional sobre aqueles irmãos para que eles agissem daquela forma. O que havia era alegria, era prazer em doar. Então havia generosidade, solidariedade. De onde nasce generosidade e solidariedade? Nasce do Evangelho. Do Evangelho. Jesus, que era rico, se fez pobre por amor de nós, que somos pobres, para que, por amor de nós, pobres, pudéssemos nos tornarmos ricos nele. Esta é a razão. Esta é a razão. E então, eles se uniam sempre, iam ao templo, oravam, cantavam e, acima de tudo, eram sal da terra. O povo ao redor, que não era cristão, notava a diferença. O testemunho de vida era muito forte. Era muito forte. E Jesus dá exemplos disso. Ele diz que neste caso, quando é muito forte, o mundo o reconhece de forma clara. Porque nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Eles são perseguidos por causa de quê? Por causa das bem-aventuranças anteriores. Nós estudamos uma por uma. Uma por uma. Caráter cristão é um negócio inconfundível. Inconfundível. Não tem como esconder. Não tem como esconder a luz da glória de Cristo. Não tem como esconder-se se está reluzindo a glória de Cristo. O diabo percebe, o mundo percebe, o ser humano percebe. Porque é algo contracultural, é algo fora do normal, é o reino de Deus na terra. É o reino de Deus na terra. Então, a relação com o material, ela é tão diferente que só pode ser realizada como fruto do Espírito. É o caso de Barnabé, capítulo 4, versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. É isso que acontece quando há avivamento. É isso que acontece quando há quebrantamento, uma generosidade. É uma generosidade como uma chuva, como uma grande chuva, como um jorrar, um transbordar de amor generoso, de fé viva e operosa, satisfação em Deus. Isso transforma a minha vida. Isso transforma o modo como eu lido com as riquezas. Então, assim Lucas mostra esta fé dos irmãos. Eles tinham a reunião para a instrução, tinham a comunhão, a oração, havia o benefício próprio e eles utilizavam desse benefício para serem testemunhas de Deus.
Fé viva e operosa é uma fé que se revela por meio de obras. A fé não é algo tão pessoal que apenas eu sei que tem. Ela é viva no sentido de que se você tem fé, a verdadeira fé, ela irá te tomar por inteiro. Fé é um sentimento e uma convicção tão forte de que Cristo é o Senhor de sua vida, que você passa a renunciar todo o seu eu para que a vontade de Cristo reine sobre sua vida. Se Cristo reina em sua vida, então as vontades dele para o seu reino são mais importantes que suas vontades para o seu bolso, por exemplo. Então a prioridade é o reino de Deus. E aí, nesse caso, não podeis servir a Deus as riquezas. Não podeis servir a Deus as riquezas. Não podeis andar ansiosos com as coisas da vida. Não é a vossa vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as vestes. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer, no sentido de prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus domina. Ele domina sobre as nossas prioridades, porque esta é a fé viva e operosa. Ela é a segunda marca de uma igreja saudável. O Espírito promove isso. Agora, que tipo de fé esta igreja tem evidenciado tanto para os de dentro quanto para os de fora? Que tipo de fé esta igreja, a nossa igreja, tem evidenciado tanto para os de dentro quanto para os de fora? É uma fé viva? É uma fé operosa? É uma fé clara? Será que é uma fé clara? Veja, Jesus deixa sinais de que não poderiam se esconder de forma alguma. Não poderiam se esconder. Não poderiam se esconder. Esta fé viva e operosa iria se manifestar e as pessoas iriam perceber. Ele fala isso em João capítulo 13. Se amardes uns aos outros como eu vos amei. E novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, se amardes uns aos outros como eu vos amei, então isto vai evidenciar que Jesus foi enviado por Deus. Da mesma forma, a unidade. Ele fala basicamente a mesma coisa sobre sermos unidos uns com os outros em João 17. Fé viva e operosa. É uma fé que se manifesta, ela transborda do coração para fora. Ela transborda de graça. Ela transborda de benefício. Ela transborda em benefício comum, em justiça comum, em atitude para o bem comum. Atos capítulo 3, na sequência, existe a cura de um coxo. Pedro e João sobem ao templo, vão à porta formosa. A porta do templo chamada Formosa tinha um coxo. O coxo olhou para eles, Pedro olhou para ele, o coxo olhou para ele e ele perguntou: Senhor, eu estou com fome, eu estou precisando de dinheiro, me ajude, porque eu estou precisando de alguma coisa. E Pedro disse: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Depois de pregarem o evangelho, nasceu uma murmuração danada, uma intriga danada, eles pararam sendo presos. E aí, olha que interessante o que Pedro vai dizer. Atos capítulo 4, versículo 8 e 9. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo por que foi curado. Fé viva e operosa. Fé viva e operosa. Por fim, a terceira marca de uma igreja saudável é o crescimento vindo do Senhor. É o crescimento que vem do Senhor. A primeira é a perseverança naquilo que é essencial. Você persevera naquilo que é essencial. A segunda é a fé viva e operosa. Ela nasce da obra do Espírito e o Espírito atua por aquilo que é essencial. E o terceiro é o crescimento vindo do Senhor. No final das contas, vem de Deus. A gente se preocupa com o que é essencial e Deus se preocupa com a parte dele e dá tudo certo. No final do versículo 47 diz: enquanto isso, ou seja, enquanto estava se preocupando com o que é essencial, cuidando uns dos outros, vivendo em comunidade, amando a comunhão, orando uns com os outros, cuidando de uma comunidade além da própria da igreja, cuidando das pessoas, pregando o evangelho, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor, enfim. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
O texto diz que o Senhor é quem estava acrescentando salvos, ou seja, que essa salvação vinha do Senhor. Igrejas saudáveis crescem conforme a vontade do Senhor e por meio do Senhor. O padrão de Deus para a igreja é que ela se preocupe em se manter saudável. Essa é a preocupação principal da igreja. Submissão ao Espírito, submissão à palavra, preocupação com o que é saudável. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, nem sempre vai adiantar encher a igreja de programações, sejam elas evangelísticas ou não, porque as programações não têm poder em si mesmo. Não é por ter ou não a programação que os perdidos irão se converter. Lhes digo que nem sempre vai adiantar fazer alguma EBF, um culto na praça, culto no bairro, culto nos lares ou coisas do tipo, porque essencialmente esta atividade ela não foi ordenada. Isso são métodos que adotamos porque compreendemos que glorifica a Deus e é útil para alcançar o perdido, mas com o passar dos tempos os métodos mudam, o que prova que não passam de métodos. A grande questão é se os membros da igreja evangelizam apenas quando esta promove programações e cultos evangelísticos, então ela não é diferente de um coração que só bate por causa de máquinas. Ela não é. Entendam isso. Se os membros da igreja evangelizam apenas quando a igreja, a instituição, promove programações e cultos evangelísticos, então ela não é diferente de um coração que só bate por máquinas. Se você desliga a máquina, ela para e a pessoa morre. E assim é uma igreja que depende de programações. Assim é a igreja que depende de programações. Ela está fadada à morte. Tire a programação e ela morre na hora. Entendam, a igreja é um corpo vivo. Ela não é uma máquina. Ela é um corpo vivo. Sendo um corpo vivo, ela desenvolve-se quando está saudável. Toda criança cresce estando saudável. E a igreja vai crescer quando está saudável. Então, isso não é algo que pode ser difícil para nós de compreendermos. Se você nutre uma criança com besteiras, ela cresce, mas ela não cresce de forma saudável. Ela não cresce de forma saudável, ela cresce doente. Mas se você nutre uma criança com aquilo que é saudável, ela cresce de forma saudável. Ela cresce de forma saudável. Então, dessa forma, o alimento saudável da igreja é a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Isto tudo debaixo da ação do Espírito, que promove temor do Senhor, fé viva, operosa, santificação, crentes que evangelizam, crentes que são sal e luz da terra, crentes que amam de verdade. É natural a igreja que é saudável crescer. É natural a igreja saudável crescer. Se ela não cresce, é porque ela não é saudável. E então precisa-se primeiro resolver o problema da saúde espiritual. Não quer dizer que a gente deixa de evangelizar. Quer dizer que existe um quezinho de prioridade. Agora, se todas as programações são métodos que passam com o tempo, o que exatamente nós podemos fazer que seja perfeitamente bíblico e não passa com o tempo? A resposta está em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Principalmente a parte em que Jesus disse: "Ide, portanto, fazei discípulos." A ordem é fazer discípulos. A ordem é fazer discípulo. Agora, onde entra o crescimento vindo do Senhor? Como lhes disse, é natural uma igreja saudável crescer. É natural uma igreja saudável crescer porque Deus a torna saudável por meio do Espírito Santo. E este Espírito que age naquilo que é essencial, promovendo fé viva e operosa, também age nos membros do corpo de Cristo para que saiam da igreja com um intuito, no sentido de acabar a programação e saem da igreja e vão para o mundo, vão para as suas casas, para os seus trabalhos, para as suas comunidades, para os seus relacionamentos, para as suas amizades, com um fervor no coração para fazer discípulos. Porque o Espírito está agindo e Deus irá fazer com que toda a sua obra surta efeito quando o perdido ouvir sobre Cristo, sua morte e ressurreição. A terceira marca da igreja é, portanto, um crescimento vindo do Senhor. Deus age no todo. Ele age no todo.
Às vezes é assim como acontece em avivamentos, mas existe palavra. Todo avivamento tem incluso palavra e oração, então não tem para onde correr. Ok? Não tem para onde correr. É isso daqui, perseverar naquilo que é essencial. Fé viva e operosa e entender que o crescimento vem do Senhor. Essas são marcas de uma igreja saudável. E assim eu quero deixar duas aplicações finais. Primeiro, é importante investir na saúde da igreja tendo em vista a ação do Espírito Santo. É importante investir na saúde da igreja tendo em vista a ação do Espírito Santo. Tenha um coração para ouvir sermões bíblicos. Tenha um coração para ler a Bíblia diariamente. Tenha um coração para orar todos os dias. Tenha uma oração que ame a ceia do Senhor, que ame a comunhão da igreja, que ame a igreja. Tenha um coração para ouvir a voz de Deus. Tenha um coração para ouvir toda a Bíblia sendo pregada. Tenha um coração para isto. É necessário investir na saúde da igreja, tendo em vista a ação do Espírito Santo. É necessário meios de graça, palavra, sacramento e oração. Não tem para onde correr. Não tem. Nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, e nós, como instituição, devemos investir na saúde da igreja, entendendo que os membros se reúnem comunhados para serem instruídos, alimentados, servidos por Deus, para uma vez servidos por Deus, possam se sentir capacitados pelo Espírito a fazerem discípulos. E não precisam ir longe. Façam discípulos no trabalho, na escola, na academia, na vizinhança. Apenas façam discípulos. Segundo, buscar o Espírito em particular. Ok? Você não pode depender do domingo, meu querido. Não pode depender do domingo, da quinta, da terça. Não pode depender da terça, da quinta, do domingo de manhã e do domingo à noite. E quando tem programação no sábado ou na quarta, não pode. É na sua lei, medito de dia e de noite. Amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. É perseverar na oração. É mudança então de caráter, é integridade. O pecado ele nos afasta de Deus e nos afasta das coisas referentes a Deus. Ela nos afasta do prazer nas escrituras, do prazer na oração, do desejo de orar, do desejo de estudar a palavra de Deus. O pecado nos impede de querer conhecer mais a Deus, de confiar mais em Deus, de nos relacionar de forma pessoal com Deus. Ele impede. Então, não adianta. Precisamos de buscar o Espírito em particular. Precisamos de ter uma mudança de caráter. Precisamos de ser moldados ao caráter de Cristo. Precisamos de crescer em sua imagem. Comunhão pessoal e transformadora com Deus por meio de Cristo. Comunhão pessoal e transformadora com Deus por meio de Cristo. Então, venham à igreja. Não deixem de vir à igreja. Venham à igreja para serem servidos por Deus em sua mesa, para serem confrontados pelo Espírito, para se gloriarem na cruz, para adorarem o Deus que salva por graça. Venham à igreja e reservem tempo dia a dia para ficarem a sós com Deus, para que conheçam mais de sua glória e desenvolvam uma humildade bíblica. Como falta humildade? Como tem faltado humildade? Como tem faltado humildade? Como está faltando um despertar, um instalar na mente de que nós não somos perfeitos, nós não somos a melhor igreja e que tem muita coisa para ser mudada. Muita coisa na nossa mente precisa ser transformada. Muita coisa precisa ser resolvida. Como falta humildade, como precisamos de humildade. Então fiquem a sós com Deus para que o seu coração seja mudado e assim você possa sentir a confiança para ser um agente ativo no reino de Deus. Marcas de uma igreja saudável, perseverança naquilo que é essencial, fé viva e operosa e crescimento vindo do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, graças te dou por esta palavra, por esta instrução, por esta exortação. Que teu povo, tua igreja, ao ouvir esta palavra, possa de fato, ó Pai, que teu povo que ouviu esta palavra possa de fato ser incomodado pelo teu Espírito à mudança, à busca constante por ti,
a valorização daquilo que é essencial, meu Pai. Ser propício a nós, ser propício ao teu povo, a esta amada igreja, meu Senhor Deus. Sei que teu braço não está recolhido, sei que não está recolhido, e sei que tu ainda salvas, sei que tu vivificas, sei que tu transformas, meu Deus. Então venha a nós, ser propício a nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para concluir, eu vou cantar uma música. Nós cantamos essa música algumas vezes, ela fala sobre a igreja. Viva minha alma para te louvar, meus lábios logo cantam tua salvação. Se enche a minha boca para adoração, abra minha mente para entender tua santa lei, que é o meu prazer, tua vontade que quero compreender. Respiro, Senhor, o cheiro do amor, tua salvação, minha libertação. Alegre, meu Pai, junto com os irmãos, refletimos tua palavra, anunciamos redenção, o baluarte da verdade, tua igreja em oração. Viva minha alma para te glorificar, canto hinos de vitória do Cordeiro lá na cruz, um novo hino de vitória dos remidos por Jesus. Amo tua palavra, pois vieste lá do céu, fala ao meu coração com a certeza de perdão, quando o Espírito revela tua graça e retidão. Respiro, Senhor, o cheiro do amor, tua salvação, minha libertação. Alegre, meu Pai, junto com os irmãos, refletimos tua palavra, anunciamos redenção, o baluarte da verdade, tua igreja em oração. Respiro, Senhor, o cheiro do amor, tua salvação, minha libertação. Alegre, meu Pai, junto com os irmãos, repetimos tua palavra, anunciamos redenção, o baluarte da verdade, tua igreja em oração. Refletimos tua palavra, anunciamos redenção, o baluarte da verdade, tua igreja em oração. Amém. Que Deus te abençoe muito, querida igreja. Que Deus nos abençoe muito. Tenha uma boa noite.